Bom dia com muita alegria, glória a Deus por esse dia que o Senhor fez para nós, famílias conectadas em Cristo, glória a Deus por esse culto que nós temos no domingo de manhã, pela manhã, onde nós podemos louvar e adorar ao nome do Senhor, glória a Deus. Então compartilha aí, já chama todo mundo para assistir, o culto. E eu quero glorificar a Deus. Bom dia, meu marido amado, muita saudade, você faz muita falta. Bom dia, Aninha, bom dia, minha filhada que está comigo, glória a Deus, a Camille, aleluia, que eu amo demais. Aninha também está fazendo falta, ô glória, a igreja de Cristo aí, todinha junto com a gente, o povo aliançado, glória a Deus. Bom, nós estamos ao vivo também pela Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. E se você ainda não tem o aplicativo, da Rádio Hebron, chegou a hora de você baixar. Você tem aí, Camille, o aplicativo? Ah, que vergonha, Jesus. Eu tô sem o celular aqui que tem o aplicativo da Rádio Hebron, Então, o meu hoje está transmitindo, não dá para mostrar. Você entra lá no Play Store e baixa a Rádio Hebron, E aí você vai ver que rapidinho, você vai ter instalado no seu celular. Todas as vezes que entrarmos pelo Facebook, também estamos ao vivo pela Rádio Hebron. É um aplicativo leve, 24 horas de louvor. Essa rádio tem Jesus em primeiro lugar. Bom dia, Bispão, glória a Deus, aleluia. E para quem não tem o aplicativo para quem tem iPhone e não pode baixar o aplicativo da rádio, porque para o iPhone não adianta, o que acontece? Deixa eu pegar aqui. Olha, esse aqui, que lindo, o aplicativo da rádio. Amém? Então você baixa no seu celular, dá o playzinho aqui e nós estamos ao vivo pela Rádio Hebron, amém? E você fica aí conectado com a gente 24 horas, glória a Deus por isso. Então você que tem o iPhone não pode baixar esse aplicativo. O que você vai fazer? Você vai entrar no site da rádio, coloca lá em cima, www.radiohebron.com.br. Você entra nesse site lindo, tem aí a foto da bispa, e que está como a locutora, e você vai curtir tudo sobre a rádio, os programas ao vivo, todas as vezes que entrar ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo também pelo site, amém? Glória a Deus, tem uma palavra de Deus hoje poderosa para a tua vida, uma palavra que vai edificar a tua casa, a tua vida, a tua família. Esta semana nós tivemos o desafio de mães, E foi assim, mães e pais, Eu falei que eu vou mudar o nome do desafio, porque graças a Deus tem pais que entenderam o chamado dele, Como Abraão entendeu o chamado dele, para a casa dele, para a vida dele, para a família dele, para as promessas. Muitas das vezes, é o que eu vou pregar hoje, nós não entendemos o nosso chamado. Então a gente acha que o nosso chamado é algo assim só para nós. Não é. O Senhor tem mostrado isso pra gente todos os dias. O nosso chamado é para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E Deus nos chama de uma maneira extraordinária, de uma maneira poderosa. Para quê? Para curar a nossa casa e para vivermos as promessas do Senhor. Então, como é tremendo, Quando eu entendo o meu chamado. Muitas das vezes, você está indo para a igreja, está se conectando aí na Hebron, por conectar, eu vou assistir o culto hoje. Você acha que isso não tem peso nenhum no mundo espiritual? Você acha que você só está assistindo o culto? Saiba que não é isso. Deus tem um chamado para a tua vida, vai salvar, vai curar, vai libertar a tua casa, a tua vida, a tua família, Simplesmente a gente acha assim, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de promessa, Quando na verdade não é só isso, A minha filhada estava contando ontem sobre a Hebron, na escola dela, falando
que aconteceu na escola dela sobre uma aula de geografia, não? É geografia ou história? Geografia. E ela fala da Hebron na escola, né? Então a professora achava que, imagina, igreja virtual. E começou também a dar aulas virtuais. Eu vou considerar isso, porque se tem uma igreja virtual, eu falei, gente do céu, olha o que está acontecendo, está entrando dentro da escola, está entrando na vida de todo mundo sem que ninguém perceba. E é isso que o Senhor vai fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. O que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe o que tem a ver? Tem a ver que o Senhor vai entrar, vai mudar, vai transformar e vai libertar. Quando você vê, você vai falar assim, se eu soubesse, eu tinha falado mais, tinha feito mais, porque olha o que o Senhor está fazendo, né? Então, o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você tem pedido, pensado ou imaginado. Amém? Em nome de Jesus. Bom, então terminou o desafio de mães, que eu já falei que o próximo vai ser famílias conectadas, né, em Cristo, que transforma tudo. Meu Deus do céu, né? Tem pessoas que falam assim, isso, pelo amor de Deus, você não me deixa fora de nenhum desafio. Já entendeu o que é o desafio. Bispa, você não me deixa fora de nada da Hebron, tá? Nada. Eu quero ser valente de Davi. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha Bíblia, porque como eu faço os propósitos no monte, tenho. Eu preciso, inclusive, entregar também, né? Os envelopes dos valentes que o Senhor mandou eu ungir e entregar. Glória a Deus. Então, bispo, você não me deixa fora de nenhum projeto, né? Então, um dos projetos é ser dizimista fiel. O que é ser dizimista fiel? É ter o compromisso, né, de estarmos aliançados na obra, onde você recebe a sua cobertura espiritual, estar aliançado na obra. Eu sou uma coluna, eu não deixo essa obra parar. Eu devolvo para o Senhor na igreja onde me dá cobertura, na igreja que me sustenta com a palavra. Então, esses 10% que o Senhor manda você devolver para Ele, não guarde na tua casa. Eu peguei um testemunho essa semana, a pessoa falou para mim, bispa, eu estou agoniada, porque o dízimo está guardado na minha casa e eu sei que não pode. Você já pregou tanto, eu estou agoniada, pelo amor de Deus, vem pegar meu dízimo, né? Por quê? Porque sabe o valor do dízimo, sabe a importância do dízimo. Então, quem dizima na Hebron, quem assiste a Hebron, sabe que todos os dias eu estou falando sobre o dízimo. Por que eu estou falando sobre o dízimo? Porque é uma arma poderosa para te trazer vitória dentro da tua casa, que vai fazer você viver o abrir das janelas dos céus e o derramar das bênçãos sem medidas, em nome de Jesus, amém? Então, sobre os dizimistas na Hebron, nós temos a palavra de Hebreus 11:33, que diz assim, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Eu preciso entender que essas promessas estão sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Então, ser dizimista não é só quando o negócio está pegando fogo. Não, dizimista fiel. Seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor te colocará. E o outro projeto é os valentes de Davi. Olha como o envelope dos valentes de Davi ficou lindo, né? Então, aqui fala de 3 tipos de pessoa. Aqui fala sobre os fracos que não tentam, fala sobre os covardes que desistem e fala sobre os fortes que conquistam. Em Lucas 11:21-22, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quer dizer, ninguém vai entrar na minha casa, ninguém vai entrar na minha vida, ninguém vai fazer nada. Eu sou valente de Davi, aquele que me protege é fiel. Eu faço parte dos fortes que conquistam. Eu já vou profeticamente dar para minha filhada, para ela ser uma valente de Davi, a vida dela ser transformada em nome de Jesus, né? Toda oferta você vai colocar aí dentro e vai entregar para o Senhor. Já é um memorial que ela vai construir com o Senhor, né? O Lucas fazia cofrinhos, ele e o Marco,
o Marcos para entregar na casa do Senhor, né? Então, às vezes estava pesado os cofrinhos, vamos levar porque é o memorial, né? Então, todo primeiro domingo do mês eles despejavam lá, né? Na salva os cofrinhos deles. Por quê? Porque eu ensinei, né? Que se eu não pudesse entregar o melhor para o Senhor, como que eu poderia ter o melhor? Então, muitas das vezes, eu dava dinheiro para a escola, eu dava dinheiro para alguma coisa. Mãe, eu vou guardar no cofrinho do Senhor, guarda lá. Né? E até hoje eu tenho um cofrinho que o Marcos fala, mãe, cadê o cofrinho? Né? Que ele gosta de guardar as moedas, gosta de guardar tudo ali para o Senhor. Ó, e na ceia eu quero entregar. Né? Então, presta atenção de que forma você está construindo memoriais da sua família para o Senhor. Nesta manhã, o Senhor está falando de uma maneira diferenciada com você. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Salmo 119, versículo 116, que diz assim: ampara-me segundo as tuas promessas para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Vou ler de novo para você. Me ampara nas tuas promessas. Então você vai ensinar a tua casa a ter amparo. Ampara-me nas tuas promessas para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Quer dizer o quê? Aonde que eu estou firmado? O que eu acredito? O que está me amparando? Então, como família, nós vamos orar pela família agora. O que tem amparado a tua família? O que tem amparado a tua casa? O que tem sido o seu memorial? Será que isso, eu estava conversando ontem à tarde com meu filho e com a minha nora, nós podemos comer aquilo que nós temos colocado para fora? Se tiver que voltar para comermos, nós podemos? O que tem amparado, né? Eles falaram, não mãe, não dá para comer. Não dá para comer, então vamos trabalhar isso, vamos trabalhar o nosso interior. Porque a boca só fala daquilo que está cheio o coração. E se não dá para comer, é porque eu tenho sido pessimista, é porque eu tenho profetizado coisa errada, né? Quantas vezes a boca fala do que o coração está cheio? Quantas vezes você lança uma profecia sobre a pessoa, o coração dela está tão cheio do negativo, do impossível, do inatingível, que a primeira coisa que ela faz é repelir a palavra. Ampara-me, Senhor, segundo as tuas promessas. Para ser amparado, eu preciso ser cuidado. Para ser cuidado, eu preciso ter uma aliança com aquele que é fiel e que não vai envergonhar a minha confiança. Então, quando eu tenho um amparo do Senhor, então eu ensino a minha casa a se amparar nele também. Mas primeiro, quem vai ter o amparo? Somos nós, nas promessas do Senhor. Nesta manhã, eu te convido a orar comigo pela tua vida em primeiro lugar, né? Quantas vezes a gente não tem orado por si próprio? A gente ora por todo mundo, mas por si próprio não tem orado. Então, vamos orar, né? A comida do crente é a oração. A comida do crente é a palavra, a comida do crente é o jejum. Né? Sem isso, desculpa, sem Deus nada podemos fazer. Então, se essas armas me deixam próximo do Senhor, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir além e buscar o Senhor da maneira que eu ainda posso achá-lo. Tem pessoas que não acham mais o Senhor. Procura e não, mas bispo, eu não consigo mais sentir a presença do Senhor. Bispo, eu não consigo mais orar. Bispo, eu não consigo mais entrar na presença do Senhor. Bispo, fala para mim como que eu faço. Olha o desespero, né? Eu preciso ser amparada pelo Senhor. Levanta tua mão para o céu junto comigo. Vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família. Em nome de Jesus, estamos buscando o Senhor enquanto podemos achar, nos amparando nas promessas, para que a nossa certeza de vitória, a nossa certeza que a leve e momentânea tribulação vai trazer um peso de glória eterna, é verdadeira e não vai nos envergonhar, em nome de Jesus. Vamos lá? Fala para o Senhor do teu filho, fala para o Senhor da tua nora, fala para o Senhor do teu emprego, fala para o Senhor, Ele é Deus e Pai. Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero mais viver essa história, eu não quero mais viver
isso que eu estou vivendo. Senhor, eu não quero mais, meus olhos vão ver o Rei. Eu não quero mais ver o que eu estou vendo na vida do meu filho. Eu não quero mais ver aquilo que está me gerando dor. Senhor, meus olhos precisam ver o Senhor nessa semana. Começa um novo mês, um mês onde nós vamos viver promessas e milagres concretizados. Vai ser transformação de história, vai ser transformação de vidas, em nome de Jesus. Está chegando os dias de riso na minha vida. Começa a profetizar e eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, digno de honra, de glória, de todo louvor. Senhor, a nossa casa te pertence. Nós podemos declarar nesta manhã que nós e a nossa casa te serviremos todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Vem, Deus, com o teu poder e com a tua glória e traz, Senhor, transformação, traz libertação sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, transforma, Pai, diante dos nossos olhos, a sorte da nossa parentela, a sorte dos nossos queridos, a sorte dos nossos amados, aqueles que nós temos orado. Nós somos amparados por promessas, Pai. Não somos amparados por remédios, por médicos, não, Senhor, por notícia má. Nós somos amparados pelas tuas promessas e entramos agora no teu altar, e tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo, que não parece que não vai ser transformado, Senhor, nós chamamos a transformação, nós chamamos a libertação, nós chamamos a restituição, nós chamamos renovo, nós chamamos nesta semana o refrigério do Senhor, em nome de Jesus. Converte o coração da esposa para o marido, do marido para a esposa, converte o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, tira a intriga, tira a gritaria, tira o espírito de loucura, tira a enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Nós não aceitamos enfermidade no nosso lar, não aceitamos praga nenhuma na nossa tenda. Manifesta, Deus, o teu poder e da tua glória, faz obra de sinais e de maravilhas em todo o tempo. Em todo o tempo nos ampara com as tuas promessas, em todo o tempo, para que a nossa esperança não seja envergonhada, em nome de Jesus. Vem, Deus, com o teu poder e com a tua glória. Senhor, toma nas tuas mãos agora a minha vida, faz obra de maravilhas, usa a minha vida agora, Senhor, manifesta da tua glória e do teu poder. Nós repreendemos agora o valente que se levanta contra a palavra, consagramos esse momento a ti, Deus, e te peço, Senhor, perdoa os pecados, manifesta da tua glória, que ninguém saia desse culto da mesma forma que entrou. Faz obra de maravilhas, Deus, a sua palavra vai ser lida, e eu te peço que os ouvidos sejam desimpedidos agora, que o coração seja terra fértil. Manifesta, Deus, do teu poder, Senhor, abrindo a mente, toda a mente cauterizada caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra possa curar, libertar, restaurar, renovar e restituir. Traz liberações, Pai. Traz, Senhor, em nome de Jesus, um avanço apostólico. Traz, Senhor, liberação nos chamados. Traz, Senhor, liberação na família. Manifesta do teu poder, e tudo que o Senhor fizer nesse culto, a honra, a glória e o louvor é teu, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu já aproveitei para orar pela palavra, né? Porque vocês me conhecem, né? Sabe como que eu sou, né? Já vamos num pacotão, né? Em nome de Jesus. Então, olha só. Romanos 4, nós vamos falar sobre ele hoje. Nós vamos falar sobre o último tópico de Abraão. O último tópico de Abraão, que hoje é o último domingo do mês, é sobre o chamado dele. Ele aceitou o chamado, né, bispa? Eu já sei, ó. Ele ouviu, né, a voz do Senhor, pega a Saraí, sai da tua terra, sai da tua parentela. Miri, você pega um pouquinho de água para mim, por favor? Desculpa. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra onde eu te chamar, aonde eu te mostrar. O que acontece? Todo mundo acha que o chamado de Abraão é esse. É esse o chamado de Abraão. E eu venho nesta manhã te falar que o chamado dele não foi só esse. Esse foi o ponto que ele obedeceu à voz do Senhor.
mas o chamado de Abraão era outro, e eu quero falar sobre esse chamado de Abraão, e eu quero que nesta manhã você seja selado pelo chamado de Abraão. O mesmo chamado que estava sobre ele, está sobre a tua vida, está sobre a minha vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, né? Vamos compartilhar, chamar todo mundo para ouvir a palavra, amém? Se você ainda não tem o telefone da Hebron, 11 970 13 8161 é o WhatsApp da Hebron, em nome de Jesus. Então eu quero ler com vocês Romanos 4. Vamos ver o que Paulo fala aos romanos. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura. Então vamos ver aqui, porque se Abraão foi justificado por obras, obrigada, amor. Minha garganta hoje não está boa, então não estou aguentando, né? Então vamos lá, porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não adiante de Deus, pois que diz a Escritura. Então vamos ver. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem jamais imputará pecado, o Senhor jamais imputará pecado. Então, presta atenção aqui nessa palavra. A palavra, né, de Paulo aos Romanos, ela é bem clara. Abraão foi justificado pela fé. E nesse mês aqui, nós fomos muito justificados por Deus pela fé. E às vezes a gente não entende muito bem o que é isso. E o chamado de Abraão, além de ouvir a voz de Deus, além de atender, né, o chamado do Senhor, esse foi, meu Deus do céu, né, a obediência dele de sair do meio da parentela, sair de tudo aquilo, de toda a área que era cômoda para ele, né, e sair em direção à promessa é um chamado e tanto. Mas deixa eu te falar uma coisa, pelo caminho o Senhor o foi tornando pai da fé. E ser pai da fé é necessário ser mostrado obras. Portanto que hoje em dia o pessoal olha e fala assim, porque tem coque parece ser servo de Deus. Porque usa roupa compridona parece ser servo de Deus. Porque isso parece ser servo de Deus, porque aquilo parece ser servo de Deus. Mas quando você apresenta obras, né, da sua fé, da sua caminhada, então todo mundo fala assim, nossa, só pode ter sido Deus mesmo na tua vida, né? Nossa, você é serva de Deus. Você realmente, Deus é com você. O que? Você passou por esse vale da sombra da morte? Então, você é servo de Deus. E o que nós falamos no Salmo 119, acabamos de ler aqui, versículo 116, ampara-me segundo as suas promessas. Bom dia, Nilson, seja bem-vindo. Nosso filho na fé aí também, em nome de Jesus. Bom dia, com muita alegria. Então, quando você mostra aquilo, o seu testemunho para a pessoa fala, não, você é servo de Deus. Nossa, quanto tempo faz que você está na igreja? Né? Aí a conversa muda, a história é transformada. E o que Paulo fala? Olha, não me amoleste, né? Em outras traduções, não me perturbe, porque eu trago no
corpo as marcas do Evangelho. Então, quando você começa a caminhar com o Senhor, você vê que você acredita desacreditando, né? Você acredita, mas com o pé atrás. Você acredita, mas... E você acha que para Abraão, na época, Abrão foi diferente? Será que foi diferente? Ele servia a deuses de escultura. 70 anos, ou 75, que ele foi chamado? Acho que é 70. 70? Desculpa. Simplesmente uma pessoa que foi criada na idolatria, né? Eu lembro que minha avózinha, quando se converteu, era difícil de ensinar para ela que ela não podia toda hora invocar o nome dos santos que ela acreditava. Por quê? Porque agora ela só tinha um Senhor, né? E nós estudamos Abraão nesse mês e nós colocamos por terra a idolatria. Então, bispo, aonde você quer chegar? Eu quero chegar que para ser amparado pelas promessas, eu preciso ter uma aliança com um Deus único e salvador. 75, né? Então, Abrão, quando foi chamado pelo Senhor, com 75 anos de idade, viveu uma vida inteira, a gente pode falar uma vida inteira, servindo a deuses estranhos. E o Senhor o chama, então tinha que converter, não era só converter o coração dele ao Senhor, mas ele tinha que sair dos costumes da terra. E muitas das vezes a pessoa chega na igreja, ela se entrega ao Senhor, mas muitas das vezes ela não consegue perder os costumes da terra, não porque ela acredita que aquilo tem poder, não, mas porque ela chamou uma vida inteira pelos deuses estranhos, né? E tem um dos deuses estranhos que é o mais conhecido por todos, então toda hora a pessoa vai falar, ela fala, ai minha, né? Ai, não sei o que lá. Por quê? É o costume da terra. Então você já imaginou que na caminhada, na peregrinação, né? Para falar na mesma linguagem que o povo fala, né? Sobre Abraão. A peregrinação de Abraão, o começo da peregrinação de Abraão foi tipo que um detox, né? Foi desintoxicando pelo caminho. Eu vou desintoxicar, eu vou tentar, eu vou consagrar o Senhor, eu não vou mais chamar por esses santos. Eu vou falar Jesus, eu vou falar Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Aí eu vou desintoxicando, eu vou saindo do costume da terra, né? A minha avó falava que quem fumava cigarro de palha e quem fumava cachimbo tinha a boca torta, né? Por quê? Porque pita de um lado só, costuma pitar de um lado só. Aí ela falava assim, o costume do pito que entorta a boca, né? Isso daí era um ditado da minha avó. Então o que acontece? O costume de você falar aquilo a vida inteira, você se converte ao Senhor, e não é porque aquilo tem poder, mas porque eu tenho o costume de chamar a esses deuses estranhos. Então, na peregrinação de Abraão, ele foi desintoxicando e ele foi aprendendo a andar com Deus. E nesse mês de setembro, né, nós ensinamos muito você a andar com Deus, né? O Senhor já começou logo com o Salmo 91. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita e nada vai ser atingido. De nada eu vou ser atingido. Eu não vou ser atingido por nada. Não adianta que a minha casa está protegida, firmada e alicerçada nas promessas do Senhor. Hoje nós estamos entendendo amparado, um amparo, uma mão ao meu redor. Deus por trás e por diante, eu estou amparada pelas promessas. Então eu não preciso temer nenhum mal. Por quê? Porque eu estou amparado pelas promessas. Eu estou rodeado por promessas. Então o que acontece? Eu vou viver. Né? Esses dias eu estava conversando com um querido nosso que nos acompanha todos os dias, ele está aí com a gente inclusive. E ele falando do testemunho dele, eu falei assim, querido, então essa palavra foi do culto de hoje, de manhã. Olha que bênção, você já viveu, você já ofertou. Ele falou, não, bispa,
Esse daí ainda foi do relógio. Eu falei, então você está com estoque de palavra. E é isso que nós precisamos entender. É um estoque de palavra. É um amparo do Senhor, porque a minha fé não vai ser envergonhada. A minha espera não vai matar a minha esperança. Então não tem como. Por quê? Porque eu estou amparado por promessas. Os meus ouvidos ouviram. O Espírito Santo cravou a palavra no meu interior. Então quer dizer, é tudo transformado. Para mim é tudo diferente. Eu sou aquele para quem as portas se abrem. Então tá bom, vamos prosseguir. Então Abraão, no caso Abrão, né? Foi peregrinando pelas terras e foi vencendo aquilo que ele precisava vencer. Mas como que foi esse chamado? Primeiro ele foi pessoal, né? Nós temos mania de buscar a Deus por tudo e por todos. Mas você busca a Deus por você? Eu venho te perguntar nessa manhã. Você busca a Deus por você? Deus, eu quero mais de ti. Deus, eu preciso do Senhor. Pai, para que eu possa viver as minhas promessas, me ampara. Então vamos passar para a segunda fase. Para eu viver promessas e ser amparado por promessas, eu preciso ser um instrumento de Deus. Para eu ser um instrumento de Deus, eu preciso ter aliança com Ele. Para eu ter aliança com Ele, eu preciso ter as características dele também. Aí eu começo a caminhar com o Senhor. Mas eu preciso primeiro entender que o chamado de Deus é para a minha vida. E muitas das vezes nós conectamos num culto para ouvir o que Deus tem a falar a respeito do meu filho. O que Deus tem a falar a respeito do meu emprego? E o que Deus tem a falar a respeito do meu marido? O que Deus tem a falar a respeito do meu emprego? Mas eu? O chamado começou em Abrão. Deus falou, foi com Abrão. Eu estou te chamando. Eu estou falando com você. Eu estou tratando diretamente com você. Sai agora. Ele tinha Sara. Saraí, no caso. Sai agora. E começa. Né? Eu li um livro uma vez, eu estava meditando nisso, eu li um livro uma vez que o escritor falava que todos os dias ele colocava a mão sobre a cabeça dele e ele declarava as palavras de Deus sobre a vida dele. Sabe quem tem mania de não buscar por si próprio? É muito os sacerdotes. A gente busca por todo mundo, ora por todo mundo, jejua por todo mundo, clama por todo mundo, mas e eu? Começou em Abrão, precisa começar em você. E você? Como que você está com Deus? Porque ampara-me segundo as suas promessas. Bom dia, Léo, seja bem-vinda. Bom dia, Cida. Bom dia com muita alegria para vocês. É um prazer ter vocês no culto do Senhor, viu? Então, o que acontece? E eu preciso também ser amparado pelas promessas. Porque senão eu não consigo caminhar, senão eu não consigo peregrinar, senão eu não consigo avançar, senão eu não consigo ser o instrumento na mão do Senhor. Então, sobre ti, Abraão, né, vai caminhando e o Senhor vai falando, então sobre ti, vou fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança agora que você já entendeu? Agora vamos fazer uma aliança? Então, sobre ti eu farei com que venha toda a posteridade, né? A minha aliança com você vai ser que você vai ser pai de uma grande nação. Você pode contar os grãos de areia? Não. Você pode contar as estrelas dos céus? Não. É assim que vai ser a tua descendência. Mas primeiro ele precisou ouvir a voz do Senhor e sair em direção ao amparo das promessas. Que homem louco é esse? Então, né? Um dia nós somos chamados também. Que mulher louca é essa? Estava conversando com o bispo essa semana. Falei assim, a Hebron hoje, o que é a Hebron hoje na nossa vida? Só que um dia,
eu estava na minha igreja amada, que eu amo ela de paixão, né? É a casa do meu pai, como a Hebron é a casa do meu pai para mim. E eu estava louca, fazendo a obra, tal, não sei o quê. Eu dava o meu melhor nas minhas escalas, e o Senhor falou, olha para tudo isso. Eu, tô olhando, pai, eu tenho muitas pessoas aqui para atender, eu tô olhando. Então, não é mais isso que eu tenho para você. Não é mais isso. Foi isso até hoje. A partir de hoje começa a ser gerado dentro de você um ministério. E você vai sair. E eu vou te levar às nações. E eu vou mostrar para você que através de você vai ter um povo. Onde esse povo vai ser curado, vai ser liberto, vai restaurado, que vai continuar levando o meu nome através de você. Para tudo que você está fazendo e começa a sonhar os meus sonhos. E eu, meu Deus, como assim sair daqui? Como assim viver em outro lugar? Como assim não ter mais esse lugar para estar? Como assim? E muitas das vezes eu venho nessa manhã te dizer que o Senhor está falando com você e você está falando, como assim? Eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. Que tempo é esse? O que é isso que o Senhor quer? Eu quero que você saia dessa terra e que você habite nessa terra. Essa terra vai manar leite e mel. Essa terra é a terra da tua herança, né? Aí a gente fala assim, Hebron, né? Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. O culto não acabou, pera, só tô contando. Então o que acontece? Eu tive que falar muito isso pra mim. E hoje virou um jargão da igreja, todo mundo brinca, né? O pastor, o bispo brinca comigo, vai, fala, né? Fala. E é só risada aqui no final. Por quê? Porque Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Mas não era assim. Sabe como que era? Hebron, Igreja Apostólica. Aí um belo de um dia o Senhor me acordou e falou assim, não é Hebron, Igreja Apostólica. Eu falei, não, Senhor, não. Hebron, Igreja Apostólica Internacional. Até o teu tom de voz precisa mudar. Eu falei, oi? Pois é assim. E eu vou levar para todo lado. Quando nós começamos a falar Igreja Apostólica Internacional, começou a vir pessoas do Japão, né? Pessoas dos Estados Unidos, começou a entrar outras pessoas de outros lugares. E a gente fala, meu Deus do céu, a Hebron está conhecida nesse tanto. Aí a gente chega num monte, tem pastor assistindo a Hebron. Chega aqui, tem gente assistindo a Hebron. Chega ali, tem gente assistindo a Hebron. Tem gente que passa o dia inteiro com a Hebron, ouvindo as palavras 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Ai, porque eu tô te assistindo, né? Ontem minha prima chegou e falou, eu te assisto todo dia, viu? Eu não paro de assistir, não. Eu tô seguindo, eu tô sabendo o que tá acontecendo, e não sei o que. Então, você vê que as pessoas estão sendo embriagadas pelo chamado que um dia o Senhor tratou comigo. E o Senhor chamou Abrão, o Senhor chamou você, o Senhor chamou, né, a cada um que está me assistindo agora, para que o chamado na tua vida embriague outras vidas e comece o quê? A propagar esse evangelho, a propagar essa palavra que cura, que restaura, que renova, que restitui. Qual o seu papel? Esses dias atrás o Senhor falou assim para mim, muito corrido com a Hebron, né? Muito propósito, muita coisa. Falei, Senhor, não está dando tempo de gravar os áudios das mulheres conectadas em Cristo. O Senhor falou assim comigo, como é que é? Não está dando tempo de você gravar? Você não sabe mais andar comigo? Eu falei, Senhor, eu ajoelhei. Falei, Senhor, eu sei andar com o Senhor me ensinou. Então, muito bem. Se eu não estou permitindo que você grave áudio, eu quero que você mande imagem. Eu quero que você mande o link. Eu quero que a igreja seja conhecida de uma outra forma agora. Chegou um novo tempo e você está parado lá atrás. Todas as vezes que você parar lá atrás, o Senhor vai te recordar e vai falar, escuta, eu
te chamei. Agora você levanta, agora você anda e vai levar o meu evangelho, que foi para isso que eu te chamei. E eu venho nessa manhã te falar: aceita o teu chamado. É a ordem do Senhor sobre a tua vida, porque se Abrão tivesse ficado parado naquela terra com a parentela dele, eu vou te falar o que tinha acontecido na vida dele. Nada. Continuado estéril, com aquele dinheirinho que ele tinha ali. Ah, mas ele era bem sucedido. Ok, só isso. Só isso, casado com Sarai. A história dele tinha sido essa. E não é essa história que Deus tem para a tua vida nesta manhã. E eu venho aqui falar através do Senhor. Não é isso que o Senhor tem para você. Acorda, levanta. Não é isso que o Senhor tem para você. Sai desse lugar que você está de apostasia. Não é essa história. Vamos pegar a Léo, né? Que eu posso pegar a Léo porque aqui anda aí há mais tempo com o Senhor, né? Vamos lá? Então, Léo, a tua história é só essa que você pode escrever, né? Não, o Senhor não quer só essa história. O Senhor quer uma história maior. O Senhor tem propósitos maiores. O Senhor quer usar a tua vida, quer usar a tua casa, quer usar a tua família. E a gente chora por causa do filho, a gente chora por causa do marido, e a gente chora. E o Senhor fala: qual é o chamado? Foi o que eu te prometi mesmo? Amparado por promessas. O que foi que eu te prometi? É isso que você vai viver. O que foi que eu te prometi? Eu venho nessa manhã recordar as promessas de Deus na tua vida. O que foi que Deus te prometeu? Você está amparado pelas promessas. Por trás e por diante, você está amparado por promessas. Às vezes a gente fala assim: mas meu Deus do céu, olha isso que eu estou vivendo agora, olha aquilo, né? Meu filho passou muito mal ontem à noite, né? E eu ajoelhada, clamando e falando: Deus, a tua promessa é aonde eu colocar a minha mão, o Senhor coloca poder. Aonde eu colocar a minha mão, o Senhor coloca poder. E eu me derramando ali no altar do Senhor e clamando pela vida dele, né? Para que ele levantasse nessa manhã. E agora cedo ele falou: mãe, o que eu faria da minha vida se não fosse você? Eu vou te explicar uma coisa que você precisa aprender. Glória a Deus, você tem sua mãe. Mas se você não tivesse sua mãe, você tem o Senhor, que não te desampara e que você tem um chamado e Ele está ali, porque eu vivo isso, passo mal nas madrugadas, seja a hora que for, não tem ninguém comigo. Peraí, não invalida a presença do Senhor, não. Não invalida aquele que te chamou, não. Ele é fiel e justo para completar a obra que ele começou. Então presta atenção, a presença física dele vai estar ali do teu lado, falando: eu estou aqui. Centro cirúrgico, o marido não entra, o filho não entra, ninguém entra, a não ser o médico que vai te operar e a equipe dele. Nesse momento o Senhor fala assim: eu sou contigo. Num hospital, muitas vezes você entra para lá para dentro para tomar medicação, ninguém pode entrar com você. E agora? Eu sou contigo, eu tô aqui, sou eu que afofo a tua cama no dia da enfermidade. Então o que você está fazendo que você não está ouvindo o chamado do Senhor sobre a tua vida? Eu vou te dar um outro exemplo. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? E a gente vai indo e o Senhor vai mostrando o porquê daquele assunto, o porquê que está sendo levado. E muitas das vezes a pessoa fala assim: você não tem noção, o fulano de tal está te assistindo. Nunca que eu imaginava que ele iria assistir um culto, que ele iria participar. Ele está tendo a igreja dentro da casa dele. Agora vamos voltar para onde eu comecei. Se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, se eu não tivesse chamado, se eu não tivesse atendido o chamado, como seria?
Como seria? Claro, a obra de Deus não para, o Senhor colocaria outra pessoa no lugar para fazer. Mas eu estou falando do meu chamado, eu estou falando do teu chamado, e eu estou falando do chamado de Abrão. Começou pelo chamado de Abrão, o pai da fé, que hoje, se você tem fé, é porque um homem peregrinou, é porque um homem resistiu, é porque um homem ficou amparado de promessas, para que hoje você conhecesse quem é Abraão e quem é o pai da fé. Sabe por que eu estou passando, bispa? Porque eu vejo seus testemunhos e eu parei de ter um choro contínuo quando você contou do seu testemunho do jejum do choro. Eu parei de me prostrar na enfermidade. Eu vi que se você não para, eu também não vou parar. Bispa, eu vi que se você era estéril e Deus te deu 2 filhos, eu vou crer também. Então, quer dizer, eu começo a mostrar aquilo que Jesus tem feito na minha vida. E aí você começa a crer. Foi para isso que Abraão foi chamado. Você tem noção? Ah, mas a fé vem pelo ouvir. E a incredulidade também vem pelo ouvir. Com vozes estranhas e te inflamando no seu interior e fazendo você pegar outro rumo ao invés de pegar o rumo das promessas, ao invés de acreditar que você é amparado por promessas. Bispo, mas como isso? A fé vem pelo ouvir. Sabe como? Quando eu falo da palavra para você, quando eu conto meu testemunho para você, mas também vem o outro e fala, desiste, você não vai conseguir. Desiste, isso não é para você. Isso também entra no coração. Isso também faz morada no coração. Eu estava conversando ontem com a minha nora sobre filme e sobre aquilo que vai induzindo, os filmes vão induzindo as pessoas a fazerem. E sobre testemunhos de que eu tenho recebido, né? Tô falando isso porque até mesmo dentro da minha casa, tá? As pessoas vão assistindo e vão sendo induzidas por aquele mal, induzida por aquele sentimento. Então você fica mal o dia inteiro, você se destrói, você se destrói só de assistir aquilo. Recebi um vídeo antes de ontem de um grupo que eu gosto muito, mas eu fiquei assim, eu não consegui assistir o vídeo até o final, de tanta violência com criança que tinha o vídeo. Eu falei assim, olha, porque tudo que eu tenho que ter um tempo para eu parar e assistir aquilo. Porque se eu for assistir tudo que eu recebo, eu não atendo as minhas ovelhas. Então eu preciso atender minhas ovelhas, é a hora que eu tenho um tempo, então eu assisto aquele vídeo. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso daqui? O que é isso daqui? Não, estão procurando a babá que fez isso com as crianças. Aquilo gerou um fogo estranho dentro de mim. Meu coração ficou apertado o dia inteiro. Parecia que eu estava sangrando o dia inteiro. Ah, bispo, então quer dizer que não pode nem ver o que está acontecendo? Pode ver, só que a gente acaba alimentando. E a gente acaba querendo o quê? Matar aquela babá. Ah, mas por que você está falando isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que se eu não tivesse ouvido o meu chamado, hoje em dia eu não saberia como me comportar diante disso tudo. O mundo jaz do maligno e nós temos que entender que eu não posso ter amizade com o mundo, porque cada vez que eu tenho amizade com o mundo, eu sou inimiga de Deus. Eu estou permitindo que tudo aquilo entre na minha casa. Mas como que eu descobri tudo isso? Tendo comunhão com aquele que me ampara em promessas. Desejando a presença dele na minha vida todos os dias, querendo que o meu chamado frutifique, peregrinando com o Senhor e sabendo que aquele que me prometeu é fiel, e sabendo que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E assim eu vou ensinando a minha casa, e assim eu vou fazendo memoriais para o Senhor, e assim eu tenho o meu programa, né, que eu ensino todo mundo a andar pela fé. Mas se não fosse Abrão, como seria tudo isso hoje? Deus começou por Abrão. Deus está começando por você. Hoje você precisa entender esse chamado. Aí, eu vou com você para Romanos 5,
no versículo 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Bispo, se agradar por passar por tribulação, aí é o fim. Mas sabe o que Paulo está falando aqui? Presta atenção. Sabendo que a tribulação, então começou a peregrinação de Abrão. E Abrão começou a passar por tribulações. E a gente acha assim: porque eu estou com Jesus, eu não posso passar por nada. Porque eu estou com Jesus, não, que é isso? Eu sou serva de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essas tribulações que para os outros vai matar, para você vai. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, nós estamos firmados aonde? Começou o capítulo falando do quê? Nós estamos firmados na fé. Então tá. Aí, nesse caminho, firmados pela fé, né? A tribulação produz perseverança. A tribulação mata aqueles que não conhecem a Cristo. Arrebenta com aqueles que não conhecem a Cristo. Mas aquele que conhece a Cristo, ele vai pegar essa tribulação que matou o outro, que deixou o outro na apostasia, que arrebentou com a família dele, que destruiu a firma dele, que fez e aconteceu, e vai transformar em você essa tribulação em perseverança. E a perseverança? Ele vai transformar em você experiências. E a experiência? A esperança. Tudo isso por quê? Porque eu estou firmado na fé. Quem peregrinou pela fé? Abraão. Tá entendendo? Porque ele aceitou o chamado dele. Quando eu aceito o meu chamado, nada na minha vida, nenhuma sentença, nenhuma tribulação, nada fica sem propósito. O propósito era matar? Vou gerar experiência. Peraí, vou gerar perseverança. Vou fazer ele caminhar pela fé. Vou fazer ele virar um gigante na fé. Espera um pouco aí. Ora, a esperança não confunde. Eu começo a ter tribulação, só que tem o seguinte: a esperança não vai me deixar confundido, sem caminho, sem direção. Não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por quê? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, quer dizer, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, não conhecíamos a Ele, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós éramos ímpios, esqueceu? Não conhecíamos a Cristo. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Isso Paulo falando, contando para os romanos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Você está vendo que tem que ter um intermédio, um intermediário para falar do amor de Cristo e para pregar a palavra? Então hoje você pode levantar a mão para o céu e falar: eu aceito o meu chamado.
Não, tem gente que não vai ser sacerdote, tem gente que não vai ser levita, tem gente que não vai ser intercessor, tem gente que não vai ser capelão, tem gente, não sei, tem uns que vão somente mesmo levar o evangelho, assim como membro da igreja. Às vezes você vê um membro, ele faz mais do que um aspirante, do que um diácono, do que um presbítero. Por quê? No meio dele, aonde ele chega, é motivo dele falar de Cristo. Bom dia, com muita alegria, tudo bom? Nossa, a tua alegria me incomoda. Eu não era nada, né? Nada. A pessoa, na fila do posto de saúde no interior, aonde o Senhor tinha me levado, eu falava, não sou nada na igreja ainda, né? Mas eu estava lá, né, para fazer a obra. Nossa, eu estava cantando, eu estava lá na fila, eu estava com uma baita de uma sentença sobre a minha vida, mas eu sou feliz. Eu não preciso estar bem no meu corpo para ser feliz. Eu sou feliz e pronto, acabou. E eu estava assim cantando, eu subi, a mulher olhou para trás e falou assim para mim, nossa, essa tua alegria me incomoda. Eu falei, mas é a alegria de Cristo. E eu comecei a falar de Cristo para ela. E ela falou assim, mas quem disse que eu quero saber o que é essa alegria? Então, a senhora não quer saber, mas eu estou te falando. É Jesus Cristo, né, que habita em mim, então por isso eu sou feliz. A despeito do que eu estou passando, do que eu não estou passando, eu sou feliz, porque Cristo habita em mim. Ele me escolheu, você acredita que ele me escolheu? E a mulher achou que eu estava debochando da cara dela. Nossa, virou uma coisa, né? Mas você acredita que ele me escolheu para morar dentro de mim? Pronto, a mulher achou que, né, que eu era a maldita, mas não tem problema, vamos continuar, né? E eu virei e fiquei lá, continuei na fila. Mas tudo na minha vida louve ao Senhor. Então, se eu for fazer o cabelo, vai ter que ouvir falar de Cristo, porque tá me atendendo. Eu sou, né, encardida mesmo. Vai fazer minha unha, pode ser quem for. Vai ouvir eu falar de Cristo, vai ouvir eu contando testemunho, vai. Eu vou lá mudar de óculos, a pessoa sabe, tem certeza que eu sou serva de Deus. Eu entro nos estabelecimentos, a pessoa tem certeza que eu sou serva de Deus, porque tudo que há em mim vai louvar o Senhor. Isso é palavra. Eu sou amparado por promessa. Como que eu vou começar essa semana? Amparada pelas promessas do Senhor. Eu não quero nem saber. Eu vou começar a semana amparada pelas promessas do Senhor, por trás e por diante. E o Senhor colocando a mão sobre mim e ficando comigo em presença física, em espírito, do jeito que Ele quiser. O que, bispo? Você está falando para mim que Jesus visita a gente em presença física? Visita. E a primeira vez que Ele me aprontou é essa. Eu vou confessar para vocês que aquele dia eu grudei no chão, eu grudei na parede. Quem disse que eu descolava da parede, quem disse que eu descolava do chão, né? Quem disse que eu abria a boca para falar, a gente se falou só no espírito, porque eu não tinha reações no meu corpo. Bispa, se eu ver uma coisa dessa, eu saio correndo. Não sai não, fala com ele. Fala com ele, fala, Pai, eu estou aqui para te adorar, como é bom te ver, como é bom te enxergar, como é bom saber que o Senhor está aqui, como é bom sentir a tua presença, Senhor, muito obrigada, né? Mas você emudece, você gruda no chão, é coisa assim extraordinária. Ele só estendeu a mão para mim e falou, essa guerra que você está passando, você nunca mais vai passar. Você preferiu estar na minha casa, entregar na minha casa, e essa guerra você nunca mais vai passar por ela. E foi algo assim extraordinário que marcou a minha vida e que eu posso te contar. Fui visitada pela presença física de Jesus Cristo. Acredite você ou não. Não preciso que você acredite. Não preciso. Se você desacreditar, fica à vontade. Peça ao Senhor que Ele faça o mesmo com você. E aí você vai ver se é possível ou não, né? Então vamos voltar aqui para a palavra. Tem 3 justificações que eu quero que você receba nessa manhã. Quando eu sou justificado pela fé, quando eu aceito o meu chamado, eu recebo uma justificação que traz a liberdade, né? E a palavra do Senhor fala, não volte com as suas próprias mãos para jugo de escravidão. Eu não aceito, eu não me agrado daqueles que retrocedem. Então o que você vai fazer? Você vai continuar peregrinando e falando para o Senhor, eu aceito o meu chamado, eu quero o meu chamado, eu aceito esse envio que o Senhor está me dando nesta manhã, e eu sei
que como a areia do mar que eu não posso contar, as estrelas do céu que eu não posso contar, assim será a minha descendência. Eu creio que eu vou gerar filhos para o Senhor na fé. Eu creio. Às vezes eu paro assim, eu falo, meu Deus do céu, quantos filhos na fé será que eu já tenho? Eu fico pensando, eu fico contando, eu fico lembrando de cada carinha que aceitou Jesus comigo, que eu discipulei, que eu acompanhei. Às vezes são muitas me chamando, mas às vezes tem algumas que não, que já estão em outra igreja, né? Que mais aceitaram a Cristo comigo. Isso quer dizer, eu sou mãe na fé. Fui eu que batizei, fui eu que discipulei, andou comigo um tempo, eu sou mãe na fé. O que acontece? Simplesmente eu fico parada assim, eu falo, Senhor, quantos filhos na fé eu devo ter? E eu quero que você chegue em um estágio de aceitar o teu chamado, que você fale assim, quantos filhos na fé será que eu tenho, Deus? Quero lembrar de cada nome, quero lembrar de cada carinha, quero lembrar de cada um que eu parei, que eu orei, que viveu um milagre, que viveu as tuas promessas, que hoje está amparado em promessas. Tem uns que já são pastores, tem outros que, né, ainda está na caminhada a chegar a ser sacerdote, mas aqueles que já são pastores, né, eu falo assim, meu Deus, que coisa mais linda, obrigada porque o Senhor me chamou e obrigada porque eu tenho esse memorial diante da tua presença, né? Tem um que já é até bispo, você acredita? A cara da mãe. Glória a Deus. Então o que acontece? Eu fico olhando, eu falo, Senhor, são frutos meus e você precisa ter esse prazer e ter esse memorial. Como eu disse, tem uns que não vão chegar a ser sacerdotes, mas vão fazer tanto quanto. Então não volte para jugo de escravidão. Né? O Senhor te colocou e te chamou para ser livre, então não tem por que você voltar, você retroceder. Não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber da palavra, eu não quero saber de mais nada. Quer sim, você quer sim, porque você é amparado pelas promessas e sem Jesus não dá para viver. Ele te chamou para ser livre. A segunda justificação é a justificação que eu mais falei até agora. A justificação da autenticidade. O que é isso? Sou autêntico, né? Eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Então você pode falar que não vai acontecer, desculpa, eu não caminho com Ele de ouvir falar. Meus olhos veem o Senhor, eu caminho com Ele, eu conheço Ele. É de com Ele andar, não é só de ouvir falar, não. Eu conheço o Deus que eu sirvo, Ele vai fazer. Aí chega um ponto que as pessoas chegam para você, começam a desabafar com você e falam assim, e agora? O que eu faço? Que não sei o que. Aí você fala assim, olha, isso quando aconteceu comigo, foi assim, 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 assim. E eu venci assim, assim, assim. Espero que você também continue no caminho e vença dessa forma. Mas meu filho tá assim, assado, cozido e frito, meu Deus, não dá, que não sei o que, não tem solução, eu vou desistir. Não desista nunca da tua promessa. Não abra mão da tua promessa, porque aquele que vem virá e não tardará. Então, em nome de Jesus, o Senhor está te trazendo a justificação da autenticidade, aonde você vai falar, olha aqui as marcas do Evangelho. Não tem como negar que eu estive com Ele, que eu ando com Ele, a minha fala é a fala dEle, não tem como negar, toda hora eu estou falando o nome dEle, as vestes que Ele tem me colocado de santidade, não tem como, eu me pareço com Ele, Ele me criou para ser imagem, semelhança dEle, então não tem jeito. E a terceira justificação, né? Que é a autoridade que Ele te dá no nome dEle. Então, que não sei o que, não sei o que. Não, em nome de Jesus dá. Está repreendido em nome de Jesus. Eu oro por você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás, sai agora em nome de Jesus. O Senhor te dá a justificação de autoridade nesta manhã. Então, quais são as três justificações que o Senhor derrama sobre a tua vida nesta manhã? Porque você aceitou o seu chamado, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Quais foram? De liberdade, de autenticidade e de autoridade.
Em nome de Jesus. Ah, porque não sei o que, não sei o que. Em nome de Jesus, eu vou orar e o Mar Vermelho vai se abrir, o Jordão vai se abrir, eu não sei, o Senhor vai parar o sol, a lua vai se deter e você vai vencer. Em nome de Jesus já deu certo, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus seja liberto, em nome de Jesus isso seja multiplicado. Você tem o nome de Jesus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, que tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Aleluia por isso. E para finalizar, selar, eu quero que vocês abram em Isaías 48. Glória. Vamos lá, Isaías 48. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Versículo 3. Que diz assim: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca. Desculpa. E eu a fiz ouvir. E eu quero te dizer que esta semana vai ser dessa forma na tua vida. De repente agi e elas se cumpriram, porque eu sabia que eras obstinado a tua serviço, era um tendão de ferro e tens a testa de bronze. Vamos parar por aqui. A palavra que eu quero colocar sobre a tua vida é o versículo 3 só. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou a minha boca e eu a fiz ouvir. E de repente agi e elas se cumpriram. De repente, porque você ouviu o seu chamado, porque você não desistiu, porque você não abriu mão do Senhor, porque você tem as 3 justificações sobre a tua vida, de repente